Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Oi, pessoal! Olha, hoje a gente vai mergulhar numa fonte muito, mas muito especial. É um livro chamado A História da Tecnologia, só que com uma perspectiva que a gente quase nunca vê. Aham. Não é aquela história global, sabe? Contada de cima para baixo. É, na verdade, uma crônica, quase um diário de bordo de uma turma de engenheiros brasileiros. Exato. Engenheiros formados em 1970 pelo Inatel. O Instituto Nacional de Telecomunicações. Isso. E o que é fascinante nisso é que não é uma análise acadêmica, fria, feita anos depois, sabe? É um relato de quem estava lá, como eles mesmos falam, no palco. Sei. Gente que implementou os primeiros sistemas, que viu a coisa acontecer, e tudo isso, o mais curioso, a partir de um lugar totalmente inesperado. Que é? Santa Rita do Sapucaí, uma cidadezinha no sul de Minas, que de repente virou um polo de inovação. Que legal. Então, a nossa missão aqui vai ser usar essas memórias como um mapa mesmo, para entender a jornada tecnológica do Brasil nessas últimas décadas. Aham. Explorar os momentos de genialidade, aqueles projetos que, colocaram a gente na vanguarda, e também olhar para as oportunidades perdidas, né? Aquelas que nos deixaram para trás. É quase uma investigação. Uma investigação sobre o nosso DNA inovador. O livro, aliás, começa exatamente aí. É mesmo. Sim. Eles argumentam que essa criatividade não é de hoje. Lembram de figuras como o padre Landel de Moura, que lá no comecinho do século XX já transmitia voz sem fio. Um pioneiro. Um pioneiro absoluto. E Santos Dumont, claro. E Santos Dumont. A ideia é mostrar que essa vocação para a vanguarda, sempre esteve por aqui. Certo, mas uma coisa é ter a vocação, a ideia. Outra, bem diferente, é transformar isso em produto e em indústria, né? O livro mostra como esse DNA apareceu em projetos de verdade. Mostra, e de um jeito que surpreende. O primeiro exemplo que eles dão, e que choca um pouco hoje em dia, é o do carro elétrico da Gurgel, o Itaipu. Gurgel, lembro da marca. Pois é, a gente está falando do fim dos anos 70, começo dos 80. O mundo na crise do petróleo e o Brasil já tinha um mini carro elétrico funcional. Peraí. Carro elétrico brasileiro nos anos 80? Isso é quase ficção científica. Por que isso nunca decolou? Exatamente por isso. Era uma ideia tão à frente, mas tão à frente do tempo, que o ecossistema para ela simplesmente não existia, sabe? Não tinha como sustentar. Não tinha. As baterias eram pesadas, a eficiência era baixa, não tinha onde recarregar. O mercado nem entendia o que era aquilo. Foi um lampejo de gênio que nasceu cedo demais. Mas mostra que a visão existia. A visão estava lá. Que história! E essa capacidade industrial não era só no visionário, né? Eles também citam o ícone das estradas. Sim, o famoso Fenemê, o caminhão da FNM. Ah, claro. Se o Gurgel era o futuro, o Fenemê era o presente. Robusto, confiável. Por décadas ele foi o rei das estradas. Um veículo bruto, feito para nossa realidade, que basicamente construiu a logística do país. Era um tanque de guerra. Um tanque, um símbolo de que a nossa indústria de base era muito capaz. Então a gente tinha o carro elétrico do futuro e o caminhão que dominava o presente. Mas o livro é de engenheiros de telecom. Qual foi o grande feito na área deles? O que eles viram nascer? Aí a gente entra no coração da experiência deles, a Central Telefônica Trópico. Trópico. Pode não soar tão sexy quanto um carro elétrico, mas o impacto, nossa, foi gigantesco. A Trópico era o cérebro da rede de telefonia. E o ponto-chave é que ela foi desenvolvida inteiramente no Brasil. 100% nacional. 100%. No CPQD, que era o Centro de Pesquisa da Telebrás. E o que isso significava na prática? Significava em uma palavra soberania. Soberania tecnológica. Nos anos 80, o mundo era dominado por gigantes. Siemens, Ericsson. Certo. E o Brasil, com a Trópico, criou um sistema que não só funcionava, mas competia em pé de igualdade com os melhores do mundo. Foi a prova de que a gente podia jogar na primeira divisão. Isso é impressionante. Então a gente tinha a engenharia, os produtos, a capacidade de competir. A pergunta que não quer calar é, se a gente era tão bom assim, por que hoje não temos uma Tesla brasileira? Uma Samsung,
onde foi que a história desandou? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é o grande paradoxo que o livro explora. Aham. Como um país capaz desses feitos, ao mesmo tempo deixou passar o bonde da história em outras áreas tão estratégicas. É aí que a análise deles fica fascinante. Ok. Vamos começar pelo lado bom, então. Onde foi que a gente acertou em cheio? Os exemplos clássicos de sucesso que provam a nossa capacidade são a Embraer e a Embrapa. Claro. A Embraer nasceu de um projeto com investimento estatal consistente, visão de longo prazo e se tornou a terceira maior fabricante de aviões do mundo. Não foi sorte. Não, foi persistência. Essa é a palavra-chave. E a Embrapa segue a mesma lógica, imagina. A mesmíssima. A Embrapa pegou um desafio enorme, que era a agricultura tropical, e com pesquisa contínua, transformou o Brasil de importador de comida em potência agrícola. Nossa. São dois casos que gritam a mesma coisa. Quando existe um projeto de Estado com continuidade, o resultado é extraordinário. Ok, então o segredo foi persistência. Agora vamos para o outro lado, o que dói. Onde essa persistência faltou? Qual foi a grande oportunidade perdida? A mais emblemática, segundo eles, foi a dos semicondutores. Chips. Chips. Eles contam a história da Filinorte. Pensa no cenário. Anos 70, com o apoio da gigante Philips, uma empresa no Brasil começa a desenvolver e fabricar semicondutores. Sim. Na mesma época, do outro lado do mundo, Taiwan começava sua jornada nos chips. A gente estava na mesma linha de largada. Na mesma linha, e o resultado a gente conhece bem. Taiwan virou o centro do universo dos chips e o Brasil? E o Brasil ficou para trás. O projeto aqui não teve a mesma continuidade, o mesmo apoio estratégico. A janela de oportunidade fechou. É uma das perdas mais estratégicas da nossa história. É frustrante de ouvir e o livro menciona outros casos que eles viram de perto, né? A tal da Linear. A história da Linear é quase uma tragédia. Ela ilustra perfeitamente as barreiras que o Brasil impõe a si mesmo. Como assim? Era uma empresa nacional, com uma tecnologia de ponta em comunicação por micro-ondas, competitiva mundialmente. Eles tinham o produto, a engenharia, tudo. Então, qual era o problema? A concorrência de fora? O problema era o próprio Brasil. Eles deram de cara com dois obstáculos inacreditáveis. O primeiro era fiscal. A política de impostos fazia ser mais caro comprar um componente feito aqui do que importar o equipamento inteiro. Não, pera. Deixa eu ver se eu entendi. A lei brasileira incentivava uma empresa nossa a não comprar de outra empresa nossa, mas sim de uma estrangeira. Exatamente isso. Parece piada de mau gosto, né? Parece. Mas não parava aí. O segundo obstáculo era o mercado. Na época, as operadoras de telefonia eram estatais e compravam preferencialmente equipamentos com tecnologia chancelada pelo CPQD. Mas isso não deveria ajudar as empresas nacionais? Deveria, mas na prática criou uma reserva de mercado que favorecia quem já estava no sistema. As multinacionais aprenderam a navegar nisso. A Linear, que tinha sua própria tecnologia de ponta, ficava de fora. Ou seja, ela era punida por impostos por ser brasileira e bloqueada do mercado por ser inovadora demais? Perfeito, é um paradoxo completo. E qual foi o fim da história? O fim previsível. A Linear, espremida sem conseguir vender no próprio país, acabou comprada por um concorrente estrangeiro. Não acredito. E o mais irônico é que o comprador queria justamente a tecnologia de ponta que o mercado brasileiro rejeitou. Nós desenvolvemos e eles levaram. Essas histórias são difíceis de digerir. Depois de tudo isso, qual é o diagnóstico final desses engenheiros? Onde está a raiz desse paradoxo, segundo quem viveu isso? A conclusão deles é muito direta. O problema do Brasil nunca foi falta de capacidade técnica. Não é falta de gente boa. Nunca foi. Nem de criatividade, nem de competência. Os engenheiros, os cientistas, os empreendedores sempre estiveram aqui. Então a culpa não é do nosso pessoal. O problema está onde? As barreiras, segundo eles, são estruturais, institucionais. O que mais nos prejudicou foi a falta de persistência, a falta de continuidade das políticas de Estado. Um governo começa, o outro abandona. Exato. Quando a gente persiste, o resultado vem. E a comparação com outros países que começaram junto com a gente, como a Coreia do Sul, aparece? Sim.
E é um soco no estômago. Eles lembram que, nos anos 80, a Coreia tinha um programa de centrais telefônicas muito parecido com o nosso da Trópico. No mesmo patamar. No mesmo ponto de partida. A diferença é que eles persistiram. O governo coreano deu apoio de longo prazo à Samsung, à LG. Hoje eles são gigantes. Nós tínhamos a mesma capacidade. A comparação é brutal. Isso me leva a pensar. A causa é só a troca de políticas ou tem algo mais profundo, um problema de base no nosso ambiente que impede essa persistência? É exatamente esse o ponto final deles. Eles argumentam que existe uma camada mais profunda de instabilidade institucional que afeta a confiança, que é essencial para qualquer projeto de longo prazo. Certo. E aqui é importante frisar, é a perspectiva que eles trazem no livro, tá? Eles citam como exemplo um episódio recente, um debate jurídico num tribunal superior, onde a análise técnica de um único integrante... Único juiz de carreira, né? Exato. O único com carreira de juiz, de fato, destoou completamente do consenso dos demais. E qual a conexão que eles fazem com a tecnologia? Para eles, esse tipo de episódio que parece distante exemplifica uma imprevisibilidade, uma fragilidade nas regras do jogo. E num ambiente assim, quem vai arriscar bilhões numa fábrica de chips que só vai dar retorno em 15, 20 anos? Eles apresentam isso não como uma análise política, mas como um sintoma de um ambiente que desestimula o longo prazo. Entendi. Resumindo a jornada que esses engenheiros nos deram, vimos uma geração que testemunhou e construiu um Brasil de potencial tecnológico imenso. Imenso. Um país de sucessos como Embraer e Embrapa, que nos puseram no mapa, mas também de oportunidades que a gente deixou escorrer pelos dedos, como a dos semicondutores. A história deles é um legado de talento e talvez de resiliência acima de tudo. E essa história não é só sobre o passado, né? Ela se conecta diretamente com o presente e o futuro. O livro aponta para as novas revoluções batendo na porta. Inteligência artificial, computação quântica, biotecnologia. A experiência da turma de 70 deixa uma lição valiosa. A capacidade técnica, o DNA inovador, a gente já provou que tem. O desafio parece ser o mesmo de sempre. Criar as condições para que essa capacidade floresça de forma contínua e não só em lampejos. Exato. E não só em lampejos brilhantes, mas isolados. O relato desses engenheiros mostra que o Brasil já esteve na vanguarda várias vezes. Diante das transformações exponenciais que a gente vive hoje, a questão que fica ecoando depois de conhecer essa história é: o país vai finalmente conseguir aprender com os próprios acertos e erros para desta vez transformar seu potencial em liderança sustentada? Ou a gente vai continuar a ser o gigante de lampejos inovadores que se perdem pelo caminho, sempre olhando para trás com aquela sensação do que poderíamos ter sido?